Olá, querido amigo, pastor Ronaldo Santana aqui, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a morte do Papa Francisco e o seu desdobramento profético. Fica conosco. Nesse último dia 21 de abril de 2025, morre o Papa Francisco. E todas as vezes que um Papa morre, entra um outro Papa, ou entra um novo presidente dos Estados Unidos, um religioso começa a procurar na Bíblia indícios proféticos que falem se aquele fato tem ou não a ver com o tempo do fim. E agora muito se fala sobre a profecia do oitavo rei. Nessa profecia que está em Apocalipse 17, 9 a 11, nos fala sobre 8 reis, sendo que o oitavo rei seria o rei que perseguiria, que assinaria o decreto dominical. Muitos falam sobre isso. Inclusive, até pastores adventistas chegam a falar sobre isso, abonando essa interpretação bíblica. Tá? Para que você entenda, me deixa ler aqui o que está em Apocalipse 17, 9 a 11. Diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Muitos entendem que este oitavo rei que está nessa profecia seria o próximo Papa que sucederia agora o Papa Francisco. Isso acontece porque muitas pessoas contam os papas desde 1929, quando Mussolini, ali no Tratado de Latrão, torna o Vaticano um Estado independente. O Vaticano hoje é um país. O Papa ele não é apenas um líder religioso. O Papa é um líder de um Estado soberano, que é o Vaticano. Tá? Então muitas pessoas contam e chegam até o 7º, Papa Francisco, e dizem que o 8º que vai sucedê-lo vai ser o 8º rei que vai perseguir, que vai assinar o decreto dominical e tal. Só que não é esta a posição oficial da Igreja Adventista do 7º dia. Não é isso que nós cremos. Tá? E a posição oficial da Igreja, ela é passada aqui neste comentário da Bíblia Andrews. Tá? Esse aqui é um comentário, são 4 fascículos desta Bíblia aqui, que é a Bíblia Andrews, que é a Bíblia oficial, né, de comentário da igreja, tá? Só deixando claro, a tradução não é nossa, é só o comentário que é nossa, tá certo? E no comentário da Bíblia Andrews, sobre o tema, nos diz o seguinte: o Apocalipse não trata de personalidades individuais, mas de sistemas. Então, essa profecia não trata de uma pessoa, trata de um sistema político ou religioso. Tá certo? Para que você entenda melhor, o Apocalipse não vai trazer profecia sobre CPF, tá? Vai trazer profecia sobre CNPJ. Então nós estamos falando não de CPF, mas de CNPJ. Tá certo? Não é uma pessoa, mas é um sistema político ou religioso, para que você entenda, tá? Na Bíblia, a palavra reis se refere a reinos ou impérios, está lá em Daniel, tá? O Daniel capítulo 2 fala sobre isso. As 7 montanhas nas quais a prostituta Babilônia estava assentada representam 7 impérios sucessivos, que dominariam o mundo ao longo da história, por meio dos quais Satanás trabalhou para se opor a Deus. Esses impérios tinham os mesmos traços de governança e coerção política religiosa, que têm sido usados para perseguir e destruir o povo de Deus. Então são impérios, tá certo? São impérios, são reinos. Essa profecia, quando fala de reinos, não fala de uma pessoa, fala de reinos, fala de impérios. O anjo explica ainda que 5 desses reinos haviam caído e um existia e o outro ainda não havia chegado. O reino que o anjo especificou que existe era, portanto, o Império Romano da época de João. Então, quando é que nós temos, então, o início desta profecia? É no tempo de João, tá? No tempo de João já havia se passado 5 desses reinos, um ainda estava operando, o outro viria, o 7º viria. Quem são, então, esses reinos de acordo com a interpretação oficial da Igreja Adventista?
Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses reis já haviam passado. Na época de João, esses reis já não existiam mais, haviam passado. Tá? O domínio mundial desses reinos já havia passado. O sexto reino era, portanto, o Império Romano da época de João. O sétimo reino, que ainda não havia chegado, versículo 10, se refere ao papado medieval, que da perspectiva de João se manifestaria no futuro, tá? Após a queda do Império Romano. Então, o reino que ainda não havia se manifestado na época de João seria o papado medieval. Quem estuda história sabe o que o papado medieval fez. Tá? Sabe o que o papado medieval fez. Tá certo? Então, eu não vou explicar aqui, mas leia livros de história falando sobre isso, pesquise na internet. O anjo identificou ainda a própria besta escarlate como sendo ainda a oitava cabeça, mas ainda pertencendo às 7. Tá? Então, essa oitava cabeça, esse oitavo reino, ele pertenceria ali ao sétimo reino. Ao sétimo reino. Tá? Ele teria ligações com o sétimo reino. Ele é contado entre o sétimo reino. Tá certo? Ele é contado ali entre o sétimo rei. Tá bom? E aí termina aqui dizendo o seguinte. Portanto, vivemos agora na era da sétima cabeça. Da sétima cabeça. Pois a oitava cabeça ainda não adquiriu poder. Tá? Então, deu para entender um pouquinho aí? Os 5 reinos que já passaram da época de João. Foram o Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia e a Grécia. O sexto reino era, portanto, o Império Romano da época de João. Quem é o sétimo reino? O sétimo reino é o papado medieval. Tá? Deste sétimo reino do papado, e nós ainda estamos nessa época, mesmo que a gente esteja no período medieval, mas tudo que foi desenvolvido pelo papado medieval ainda continua em vigência até hoje, menos a perseguição, né, que o mundo moderno não permitiu. Né? Nós ainda estamos neste período, e o oitavo rei sairá de uma associação junto com o sétimo reino. Tá bom? Para que você entenda. Mas não temos ainda como apontar quem é o oitavo rei, porque não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Então, para que você entenda, tá? A posição adventista é que não é uma pessoa. Tá? O oitavo rei não é uma pessoa, mas é um reino, é um sistema político ou religioso, para você entender. Uma vez que você entendeu isso, vamos voltar agora para a sucessão papal. Essa sucessão papal que acontecerá nesses próximos dias, mesmo que não seja esse oitavo rei, também não é irrelevante para a profecia. O mundo hoje vive numa polarização. O mundo hoje está polarizado. Qual é a polarização que o mundo vive? Entre esquerda e direita. Esse movimento de esquerda e direita ele está presente em tudo. Está presente na cultura, está presente na política, está presente na religião. Tá certo? Então, o mundo hoje está polarizado em esquerda e em direita, para que você entenda melhor. E de acordo com este livro aqui, olha, inclusive é um livro muito bom, eu recomendo a leitura dele, tá? Apocalipse 13, tá? O Marvin Moore, ele vai nos falar sobre isso. Ele vai falar que esta polarização entre esquerda e direita tem muita coisa a ver com o tempo do fim, com o decreto dominical, com a perseguição. Então, nesse livro aqui ele fala sobre isso, é um livro bem atual. E ele vai nos falar a hipótese de que a direita religiosa vai ser, né, o movimento político que vai assinar o decreto dominical. Porque a direita é um movimento religioso. A esquerda é um movimento comunista, anti-religião. Pela esquerda não haveria religião nenhuma, principalmente o cristianismo. Tá? Se você for estudar os princípios do comunismo, você vai ver o quanto eles são aversos à religião. Então, por eles, nem haveria religião. Acaba a religião. No país onde o comunismo é forte, onde a esquerda é forte, não há religião. Tá? A liberdade religiosa já é suprimida ali. Como é que isso vai acontecer? Me deixa só te dar um background. Me deixa só te falar um pouco do pano de fundo. Falar um pouco da Guerra Fria. Os dois polos, tá? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista.
tá certo? Nesses dois polos que estavam acontecendo ali. Isso vem desde o final da Segunda Guerra Mundial. O que é que decidiu isso? No final da década de 80, simplesmente a União Soviética entrega o jogo. O muro de Berlim cai e a União Soviética é dissolvida. Acaba-se a União Soviética, o principal país socialista do mundo, simplesmente acaba. Sem guerra, sem nada. E aí o mundo agora ele começa a trocar de mãos. Trocar de mãos. A União Soviética, ela cai, mas a esquerda não. A esquerda, ela vai crescendo, crescendo, e a gente chega aí nos anos 2000, a esquerda ela está muito forte. A igreja, a esquerda, ela ascende ao poder mundial. Muitos governantes políticos do mundo, presidentes, primeiros ministros, eram de esquerda. A cultura woke toma conta do mundo. Então o mundo todo passa a ser de esquerda. E a esquerda toma conta do mundo. Para você ter ideia do poder que a esquerda tomou, tudo que aconteceu aí no vírus de 2, 3 anos passados, né, tudo o que resolveu foi a esquerda. Quem tomou conta foi a esquerda. A esquerda foi quem determinou o lockdown, a esquerda determinou quando terminou o lockdown, o que fechava, o que não fechava. Então tudo isso foi determinado pela esquerda mundial, para que você tenha ideia. Então o mundo hoje ainda está no poder da esquerda. Só que a esquerda ela tem uma pauta muito progressista, para que você entenda. A esquerda ela é antifamília, porque o comunismo ele é antifamília, tá? Então o comunismo ele prega a dissolução da família, e para que a sociedade progrida, a família tem que ser dissolvida, tem que acabar. Tá? A esquerda prega aborto, a esquerda prega a legalização das drogas, leis mais frouxas, flexíveis para bandidos, e a esquerda é anti-religião, como eu havia falado para você. Então tudo isso acendeu, às vezes de uma forma disfarçada, às vezes não. E a sociedade foi percebendo. A internet deu poder para pessoas comuns. Se nós estivéssemos num período em que não havia internet, ok, porque você lembra que alguns anos atrás ninguém nem sabia, não havia essa discrepância entre esquerda e direita. Todo mundo é esquerda, entendeu? Então todo mundo seguia normal. Com a internet, pessoas começaram a ver que o discurso não era tão legal, que a realidade não era tão boazinha assim. A cultura woke invadiu, entendeu? E aí, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a falar, e o mundo cansou da esquerda. Então, o mundo hoje está migrando para a direita. O mundo hoje está vindo para a direita. Muitos governadores, muitos presidentes, primeiro-ministro hoje do mundo são de direita. Se você começar a prestar atenção, muitos presidentes foram eleitos há pouco tempo de direita. Então o mundo está migrando para a direita. Tá, mas o que é que o papado tem a ver com isso? Vamos lá, vamos voltar agora então lá para a Guerra Fria. O mundo estava tentando vencer o comunismo. Quem é que o Vaticano então escolhe como novo Papa? O Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. E ele era conhecido na história como Papa anticomunismo. Tá? Ele foi colocado lá para ajudar o mundo a vencer o comunismo. E de fato ajudou. E o comunismo teve fim no seu mandato como Papa. Tá? E o que é que ele tem a ver com isso? Olha só, presta um pouco atenção aqui no que fala o professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino, ele pertence à Canção Nova, tá? Movimento Carismático Católico, tá certo? Inclusive eu já fui da Canção Nova, eu já conhecia ele de lá. Então, essa é uma reportagem aqui da própria Canção Nova, tá certo? Da própria Canção Nova, você está vendo aí, tá certo? E ele faz um artigo, o Papa João Paulo II e a queda do comunismo, tá? E aí o que é que ele diz aqui? Ó? O professor Felipe Aquino explica como foi o fim do comunismo e o papel do Papa polonês nesse acontecimento histórico. Ele diz aqui: foi um fato impressionante a queda retumbante do comunismo no leste europeu em 1989. Sem derramamento de sangue. De fato, isso não pode ser explicado sem considerarmos a ação de Deus
e de Nossa Senhora através do Papa João Paulo II. Então, para o catolicismo, e é verdade mesmo, o Papa João Paulo II teve um papel predominante na queda do comunismo. E o Papa João Paulo II foi o que mais viajou no mundo inteiro. Tá? Foi o Papa que mais viajou. Então, era um Papa muito diplomático, era um Papa que negociava, um Papa que conversava. Tá certo? E ele conseguiu dar força, logicamente não foi apenas isso, mas ele conseguiu dar força para que o comunismo de fato caísse. Tá? O comunismo da União Soviética caiu, mas a esquerda não. A esquerda nisso continuou a crescer. Tá certo? Quem substitui então o Papa João Paulo II? Quem substitui agora é o Bento XVI. Quem era o Bento XVI? O Bento XVI era um teólogo. Ele é um conservador. O Bento XVI ele prezava pelas doutrinas católicas. E ele era forte, incisivo nisso. O Bento XVI era uma figura forte no papado do João Paulo II, era um aliado do João Paulo II. Então, lógico que o Bento XVI ele seguiria os mesmos pensamentos, as mesmas práticas de João Paulo II. É lógico que ele iria fazer isso aí. E ele fez, ele continuou com as práticas da doutrina católica, né? Que a prática da doutrina católica é contra tudo isso, tá? Que nós vimos aqui em relação à esquerda. Tá? Tudo isso. A Igreja Católica é anti-aborto, a Igreja Católica é anti-homossexualismo, tudo isso. Tá? Então, tudo isso aí. E aí, o que é que aconteceu? O Bento XVI entrega o pontificado. O Bento XVI, que era, né, o sucessor da linha de pensamento, da linha de governação, ele entrega. O Bento XVI entrega. Ele foi o segundo Papa que entregou o pontificado. Teve um outro que havia entregado, mas o bispo de Roma ainda não era nem considerado o pai das igrejas ainda. E aí ele entrega. Pergunta, como é que ele entrega? Por que ele entregou? Ele fala que entregou porque foi cuidar da saúde, mas nenhum papa entrega para cuidar da saúde. Os papas ficam no pontificado até morrer. Tá? E os papas, quando eles adoecem, eles nem assumem na prática mais. Eles não tomam decisão, porque eles não podem estar doentes, eles estão numa cama. Tá? Então eles não tomam decisões. Tá? Eles estão doentes, eles estão prestes a morrer, até prestes a morrer, o Papa não entrega. E o Bento XVI entrega, teólogo do nível do Bento XVI, alguém que sempre segurou a mão de João Paulo II, alguém que sempre protegeu os dogmas católicos, ele entrega? No mínimo, isso é muito mal explicado. Tá certo? Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é que o Bento XVI não era a pessoa que o Vaticano queria. Por quê? Porque o mundo estava voltando para a esquerda. O mundo estava indo para a esquerda quando tudo isso acontece. E o Bento XVI nunca queria migrar para isso. Tá? Então essa é minha opinião. Sai o Bento XVI porque existiu para cuidar da saúde. Tá? Esse é o oficial. Tá certo? Quem entra? O primeiro Papa sul-americano da história. Um Papa desiste, entra agora um sul-americano. Tá? E quem acompanha a geografia política sabe que a América Latina é o palco do esquerdismo mundial. Nós temos muitas ditaduras de esquerda do comunismo aqui na América Latina. E quem entra? Um latino-americano. Quem é o Papa Francisco que entra? O Papa Francisco que entra é um Papa com perfil voltado muito à esquerda. Ele era chamado por muitos do Papa comunista. E olha essa reportagem do UOL falando sobre o Papa Francisco. O chefe da Igreja Católica, o Papa Francisco, defendeu o direito de união civil para casais de mesmo sexo. A fala ocorreu em uma entrevista para o documentário que estreou nesta quarta-feira no Festival de Cinema de Roma. De acordo com o pontífice argentino, as pessoas homossexuais são filhas de Deus e possuem direito a uma família. O Papa ressaltou na entrevista que não se podia expulsar ninguém de uma família, nem tornar sua vida impossível. Para o Santo Padre é necessária uma lei de convivência civil
na qual os homossexuais têm o direito de estarem legalmente protegidos. A declaração está no documentário dirigido pelo americano de origem russa Evgeny Afneskay. Com essas palavras, o Papa argentino aborda novamente um tema que divide a igreja e sobre o qual já se referiu em várias ocasiões. Você percebeu aqui a pauta esquerdista nunca que Bento XVI apoiaria uma pauta como essa. Entendeu? Bento XVI não apoiaria nunca uma pauta como essa aqui. Entendeu? Mas tem mais, sabe? E essa não é a única, não. Deixa eu te passar aqui uma outra aqui, reportagem aqui. Presta atenção aqui nessa outra reportagem aqui. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Se você for estudar um pouco da história, você vai ver que Karl Marx, ele tinha Charles Darwin como uma referência para criar o comunismo. Então, o comunismo ele foi criado em cima da teoria da evolução de Charles Darwin. Tá certo? E é muito estranho que o Papa chegue e abone, né, a teoria da evolução. Logicamente, nós criamos a teoria da microevolução, em que quando animais e pessoas se espalharam pelo mundo, eles foram sendo transformados de acordo com a geografia onde estavam. Mas a macroevolução não. A macroevolução não combina com o pensamento bíblico. Agora eu fecho a questão. O pastor Michelson Borges, ele tem um vídeo que é muito interessante, que ele fala que a esquerda é o arco e a direita é a flecha. Tá? O que é que ele diz nesse vídeo aí? Que o desdobramento dos acontecimentos finais se darão com a esquerda antirreligiosa, a esquerda radical, provocando uma reação da mesma altura de uma direita radical. Lembra, a esquerda é antirreligião, pela esquerda nem haveria religião. A direita, ela é ultra-religiosa. E o poder que se levantará para perseguir é um poder também religioso. Tá? E esse poder religioso, ele se levantará em resposta a um poder antirreligioso. Então, imagina aí a cena. Imagina que alguém está esticando a flecha de um arco. Quanto mais se estica, com mais força essa flecha vai. E é isso que está acontecendo. Quando a Igreja Católica, quando o Vaticano lança um Papa de esquerda, ela esticou ainda mais essa corda, ela vai esticando. E o mundo, a própria esquerda, sem também que isso acontecesse, também vai esticando. Também vai esticando. Toda vez que essa pauta progressista ela é imposta, essa corda vai esticando. A corda vai esticando. Imagina um pêndulo. Um pêndulo, quando ele sai de uma altura e você solta o pêndulo, ele vai para a mesma altura. Para a mesma altura. E é isso que a esquerda está fazendo. A esquerda está esticando a corda. A esquerda está levantando o pêndulo. Está levantando o pêndulo. E o outro lado está reagindo à altura. O outro lado está reagindo à altura. Então vai chegar um momento que essa corda da flecha, ela não tem mais o que esticar. Ela não tem mais o que esticar. Então, pauta progressista é jogado na sociedade, ditaduras da esquerda, ditaduras comunistas também se impõem, essa corda vai, e o mundo agora está percebendo de que não é legal, que não é bacana. Então, o que está acontecendo? O mundo agora está se voltando para a direita. Se voltando para a direita.
E a pergunta que se faz é: o próximo Papa que entrar vai esticar mais esta corda? Eles vão colocar, o Vaticano vai colocar um outro Papa voltado à esquerda para que esta corda seja esticada ainda mais, para que o pêndulo suba mais? Ou eles vão soltar a corda? Ou eles vão soltar a flecha e vão agora seguir a tendência mundial, que é se voltar para a direita, tá? Essa pergunta vai ser respondida nos próximos dias. Talvez quando você ver esse vídeo, nós já tenhamos um novo Papa. A gente já conhece o perfil de um novo Papa. Nós vamos saber se esse Papa ele vai se esticar essa corda da esquerda comunista, e vai esticando, e vai chegar o momento que não tem mais corda para esticar e a flecha vai ter que ser liberada, ou se ele vai liberar, vai soltar a flecha. Entendeu? Se ele vai seguir a tendência mundial, que é a direita. E nós vamos ver nos próximos, tá? Isso é assunto para o próximo vídeo. Vai sair um novo Papa, nós vamos conhecer o novo Papa, o novo perfil do novo Papa. Ele vai ter um perfil anticomunista, João Paulo II, do Bento XVI, vai ter um perfil mais voltado ao comunismo, à esquerda, como o Papa Francisco. Para onde ele vai lutar? Para qual lado ele vai? Para qual lado ele vai? Tá? Isso vai responder para onde o mundo está se encaminhando, tá certo? Obrigado por ficar até aqui. Sei que foi um vídeo longo, foi um vídeo que nos leva a pensar, tá? Se você quiser explicações mais claras sobre algum tema que nós falamos, coloca aqui no comentário, tá certo? Se inscreva no nosso canal, é muito importante, tá? Compartilhe com seus amigos esse vídeo e também curte esse vídeo. Quando você curte, quando você interage com o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai espalhar para mais pessoas, tá certo? Um super abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.